Quero aqui convidar para a sua participação Tiago Alvim, cofundador e membro do Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais e diretor executivo da startup Prosas. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, deputado. Só um pequeno ajuste. Estou aqui representando o André Leonardi, que é um dos coordenadores lá do Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais, e ele me promoveu a cofundador. Infelizmente, não sou cofundador, mas o Fórum é uma organização que reúne mais de 300 organizações culturais pelo Brasil e tem feito um debate muito importante de defesa dos direitos da cultura. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui representando o Fórum. Vou passar alguns pontos aqui. Primeiro, é a satisfação de estar numa audiência que envolve cultura e esporte. É muito raro as áreas sociais estarem juntos num mesmo debate, numa mesma luta para defender os direitos que já foram conquistados anteriormente. Normalmente, a gente vê cultura puxando para um lado, esporte puxando para o outro. Ter hoje aqui essa oportunidade das duas áreas junto, trabalhando em conjunto, é fantástico. E acho que é um ensinamento para novas batalhas futuras que a gente precisa para garantir essas políticas sociais funcionando. E acho que um resultado claro disso é como teve uma adesão tão grande à PEC por todos os partidos do Congresso que assinaram prontamente depois de ser apresentada e já deu início rápido a essa tramitação. Então, feito esse registro inicial, vamos falar um pouco da reforma, que eu acho que é indiscutível, gente, a revolução que a reforma tributária faz para o Brasil, mas ela traz esse efeito colateral. Eu já ouvi uma outra fala do deputado Reginaldo, quando ele fala que, na cabeça deles, estava tudo bem transformar o fomento indireto, que existe até então, pelo fomento direto. Então, bastava que a comissão reservasse uma parte do recurso para fomento direto e a gente faria essa reposição. Mas aqui, e aí eu acho que isso, o deputado já tem muita clareza disso, mas acho que não vale muito a pena a gente sempre reforçar, é que a forma de fazer a política pública importa. A defesa da reforma tributária como um todo é que ela é neutra, que ela não é para ampliar a arrecadação ou para reduzir os impostos, é para melhorar a forma de recolher esses impostos, evitar sonegação, simplificar o sistema, que eu gosto de chamar de manicômio tributário, e para a cultura e para o esporte, a forma também sempre importou. O que eu quero dizer com isso? As leis de incentivo, ao autorizar que as empresas destinem parte do imposto a pagar, elas se tornam um mecanismo extra-orçamentário. Quando ela é extra-orçamentário, ela deixa de entrar no caixa do Estado e ela chega antes no projeto social, cultural, esportivo, a gente sai de uma série de amarras. E sair dessas amarras, ser um instrumento extra-orçamentário, garantiu o funcionamento permanente da lei de incentivo ao esporte, da lei de incentivo à cultura ao longo desse tempo todo. Por várias vezes eu ouvi assim, cara, por que a gente não tira esse dinheiro todo da lei de incentivo e joga no fundo? É porque toda vez que um recurso cai no fundo, ele vira parte do orçamento. Quando ele vira parte do orçamento e da receita corrente líquida, ele tem que ir 25% para a educação, 12% para a saúde, 1% para a FAPEMIG, tem todos os limites da lei de responsabilidade fiscal que tem que ser observado, depois tem teto de gasto, depois tem o orçamento anual e todo o trabalho de contingenciamento que a Fazenda sabe fazer muito bem e faz todo ano. Toda vez que tem um debate entre cultura e fazenda, eu não tenho dúvida de quem costuma ganhar. Toda vez que tem um debate entre o esporte e a fazenda, quem vai fazer a regulação do caixa, normalmente as áreas sociais perdem. As leis de incentivo à cultura e ao esporte, como mecanismo extra-orçamentário, foram, então, nesse período todo, uma blindagem. A gente garantiu que aquele recurso nem entrasse no orçamento e conseguisse chegar direto nos projetos. Isso fez a diferença nesse tempo todo.
garantiu estabilidade e previsibilidade para os incentivos para o fomento à cultura e ao esporte em Minas. Então, a defesa do fomento indireto ela é fundamental nesse momento que a gente está. E isso não significa um ataque ao fomento direto. O Carlos Paiva falou, várias pessoas que estudam o financiamento da cultura falam, imagino que para o esporte funcione da mesma forma, a gente precisa de uma diversidade de mecanismos, e esses mecanismos a gente precisa parar, olhar do lado de fora e trabalhar para que eles sejam complementares e não independentes e sobrepostos. Então, a gente precisa do fomento indireto e a gente precisa do fomento direto. Não é um contra o outro, não é destruindo o indireto que a gente vai fortalecer o direto, e a gente tem histórico suficiente para analisar isso. A gente sabe das dificuldades do governo do Estado para executar o recurso que chega no fundo e que está reservado no Fundo Estadual de Cultura. No Fundo Estadual de Esporte acontece a mesma coisa. No governo federal, a mesma coisa, para a gente não achar que é uma questão de uma gestão estadual, ou federal, ou municipal. Toda vez que o gestor da pasta da cultura e do esporte depende da autorização anual do Ministério da Fazenda, da Secretaria da Receita Estadual, para funcionar, ele vai ter limitação e a gente vai ter soluços de fomento. Veja, a nossa principal política de fomento direto federal tem sofrido para ser implementada. Tem uma legislação que garantiu um recurso anual para a cultura, mas, na hora de executar, a gente está tendo dificuldade. Vamos terminar aí os últimos 4 anos com metade do que estava previsto executado. Então, o fomento indireto, como ferramenta extra-orçamentária, é fundamental para essa estabilidade e continuidade. E mais, hoje são políticas super transparentes, todos os dados de alocação estão disponíveis no site tanto da Secretaria Estadual do Esporte quanto da Cultura, então reforçando aí a importância e a estrutura que esses mecanismos ganharam ao longo do tempo. Para fechar, falar da maratona que a gente tem para passar. Primeiro os mecanismos ainda não acabaram. Em alguns momentos a gente ouve que o ICMS acabou, então as leis estaduais acabaram. Não acabaram. Elas estão funcionando normalmente em 26, vão funcionar normalmente em 27, em 28. Em 2029, a gente começa a ter uma perda, 29, 30, 31, 32. Então, por que eu insisto que não acabou? Que é para ninguém abandonar o barco antes da hora. Se as empresas pararem de patrocinar porque o ICMS vai acabar, a lei de incentivo vai acabar antes de ter acabado. Então, a gente tem, como sociedade civil, ficar na cola das empresas para que elas continuem segurando a mão do mecanismo, não soltem, e o Estado também pode fazer esse acompanhamento. Ele acompanha lá quem está aderindo, quem deixou de aderir, para a gente não perder essa potência. Mas, olha, além da PEC, depois a gente tem, aí, deputado, não sei se precisa de lei complementar, depois da PEC, ou se vai direto para o comitê, se o comitê vai regular, mas a gente tem um longo caminho para chegar até a legislação estadual e a gente recuperar, garantir a implementação da nova legislação. Temos 2 anos e meio, mas que passam voando. Depois disso, a gente começa a perder potência na lei estadual de cultura e de esporte. E aí, eu só deixo o ponto que existe espaço, dentro da legislação estadual, para a gente fazer pequenos ajustes nas legislações atuais, para evitar que a gente perca essa potência, pelo menos em 2029 e 2030. Não é ficar tranquilo e achar que a PEC tem tempo, que a gente tem que acompanhar a PEC, ela é a prioridade, ela é que vai garantir que os incentivos não vão acabar em 2033, mas, enquanto isso, tem medidas estaduais que a gente consegue tomar aqui nessa casa para garantir que a legislação estadual não perca potência, que a gente entre em 29 e 30, preservando praticamente intactos os incentivos, enquanto a gente luta para passar pelo comitê e depois pela nova lei estadual.
Então, é essa a minha contribuição, falar da importância do fomento indireto, extra-orçamentário, que é o que garantiu estabilidade e previsibilidade para o financiamento da cultura e esporte até aqui, e falar da possibilidade da prioridade da PEC, sem dúvida, mas a possibilidade de pequenos ajustes na legislação estadual para a gente não perder potência enquanto a gente trata de uma solução definitiva. Então, essa é a minha contribuição. Obrigado, gente.